que a gente vai agora para Nova York conversar com ele, Eduardo Barão, que está nos bastidores de tudo que está acontecendo por aí, Barão, inclusive do serviço secreto que está passando uma varredura daquelas, né, meu amigo? Bom dia para você. Olá, Soninha, bom dia para você, para todo mundo também no Brasil. Exatamente, o Serviço Secreto anunciou agora há pouco que descobriu um esquema que poderia simplesmente paralisar o serviço de celular de todo mundo aqui em Nova York. De acordo com as informações, eram milhares daqueles SIM cards que seriam conectados quando os líderes estiverem falando aqui em Nova York. Isso comprometeria todo o sistema de comunicação, não só dessa região, da cidade como um todo, e você imagina que numa situação como essa, né, a cidade absolutamente lotada, cheia de lideranças mundiais, então seria algo muito, muito complicado. Mas como você falou, daqui a pouco o presidente brasileiro, o presidente Lula, abre aqui a cerimônia da Assembleia Geral da ONU com o discurso dele, como é tradição, sempre presidente do Brasil, e a gente já tem algumas ideias do que o Lula deve falar, especialmente defender a questão da soberania nacional diante das sanções impostas pelo governo americano. Deve falar também sobre a criação do Estado palestino. Lula vai falar exatamente o termo genocídio do que está sendo promovido por Israel ali na faixa de Gaza. E a grande pergunta, vai falar também sobre meio ambiente, claro, um assunto que não pode faltar, especialmente envolvendo a questão da Amazônia. Mas a grande pergunta, o grande X da questão é saber se Lula vai se encontrar fisicamente com o presidente americano Donald Trump. Por quê? Porque logo após o discurso do presidente brasileiro, é o presidente americano que fala. Ou seja, a dúvida é se Trump e Lula vão se encontrar ali na antessala que tem antes de entrar no auditório principal e realizar o discurso, no caso do presidente americano. Essa dúvida não vai ser fácil de a gente saber, porque eu até perguntei se tinha alguma câmera especificamente nessa área. O pessoal aqui das Nações Unidas disseram que não. Então, a não ser que algum assessor grave essa saída, essa troca de bastão, Lula saindo, Trump entrando, a gente não vai saber, pelo menos com imagens, se os dois de fato vão se encontrar, vão apertar as mãos, enfim, o que vai acontecer. Não necessariamente esse encontro físico pode acontecer. No passado, por exemplo, o presidente Joe Biden chegou atrasado. Então, o Lula e o Biden nem se encontraram. A comitiva de um acabou não se encontrando com a comitiva do outro. Então, não há uma certeza absoluta de que haverá esse encontro físico entre os dois. Na agenda, não há nenhum encontro marcado, nem de Lula, nem de Trump, encontro entre os dois. Tem outros encontros bilaterais ao longo do dia de hoje. Tá aí o Eduardo Barão, direto de Nova York. Ele vai acompanhar, claro, vai trazer tudo ao vivo para você ao longo da nossa programação daqui a pouquinho, com a palavra, então, dessas autoridades na ONU. Obrigado, Barão, bom trabalho. Para vocês também, até mais. Vamos falar um pouquinho aqui, Cláudio, pois não? Sobre esse momento aí, né, que precede o discurso do presidente Lula e também depois do discurso dele, né? Eu acho que já falei sobre isso. Há um corredor largo ali de uns 5, 6 metros de largura que dá para o plenário. É exatamente esse corredor onde poderá haver esse encontro. A questão é que os presidentes que vão discursar têm hora para chegar. Então eles chegam em determinada hora, tipo assim, 9h16, não pode ser 9h15 nem 17, tem que ser 9h16. Então, naquele momento, ele é introduzido no gabinete do secretário-geral, que fica ali naquele corredor. E ele espera lá confortavelmente a sua hora de ser chamado, né? Quando dá na hora de ser chamado, ele sai do gabinete e então vai para lá. É suposto que nesse momento em que o presidente que vai falar se encaminhe para o plenário, ele passe ou cruze com aquele que acabou de falar. Isso é possível de acontecer, é claro que sim, vamos aguardar para ver se haverá ali um contato dos dois presidentes, mas é suposto que são políticos, são pessoas civilizadas, e o presidente Trump é do tipo simpaticão, enfim, isso é muito referido, inclusive, por jornalistas que não gostam dele e que cobrem as atividades da Casa Branca. É muito mais afável e acessível do que o seu antecessor, por exemplo. É possível que de fato ocorra ali algum tipo de troca de cumprimentos, a menos que o presidente americano haja no sentido de evitar isso, de
olha, me coloque numa posição, me introduza depois ou antes na sala lá do secretário-geral, de modo a que ficar lá até que o presidente do Brasil saia do ambiente. Pode ser que isso aconteça, mas é muito mais provável que eles se cruzem mesmo, no mínimo trocam um olhar ali. 9h07. Nós